Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta para conversar com vocês, compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do segundo volume de uma série de romance histórico muito rica em detalhes, em história. Mais ou menos lá pela metade desse ano eu já comentei com vocês aqui no canal sobre o primeiro volume, que foi O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba. E hoje então eu tô vindo aqui para conversar com vocês sobre O Cavaleiro de Santiago e a Princesa do Cairo. Como eu falei, já tem resenha do primeiro volume aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar lá o link dos dois volumes que já estão disponíveis para aquisição na Amazon, tanto em versão física quanto em versão digital. E a versão digital, inclusive, está disponível para o Kindle Unlimited. Então você já pode aproveitar aí para alugar os seus dois volumes e passar o final de ano maratonando essa história. Como já tem aqui no canal uma resenha exclusiva de O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba, eu vou só fazer um breve resumo desse primeiro volume, bem sem spoilers, assim por cima, para servir como uma introdução aqui para a resenha de A Princesa do Cairo. Os dois livros fazem parte da mesma história, que é da série Conto de Gures, vão girar em torno do mesmo protagonista, e toda a série é escrita pelo autor André Rosa, que está prometendo aí 4 volumes para narrar toda a história do protagonista e todos os desdobramentos históricos que a gente acompanha na série, já que sim, é um romance histórico medieval com muita informação sobre a época, sobre a cultura, sobre os desdobramentos políticos que aconteceram naquele período, principalmente em decorrência de conflitos religiosos. A gente vai ver muito disso também aqui ao longo da série, mas em O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba a gente já conhece o protagonista, que é o Henrique de Gures, desde muito jovem. É meio que um romance de formação, porque a gente acompanha toda a trajetória dele, sabe, desde bem criança. Logo no princípio do livro a gente já acompanha a trajetória dele para se tornar padre. Ele é uma espécie de monge ali em treinamento num monastério, e naquela época os padres, além de serem líderes religiosos, eram também soldados. Eles iam pra guerra, eles iam pra batalha, e a gente acompanha também aqui em alguns momentos no começo do livro todo o treinamento que o Henrique teve, né, durante a sua formação como padre. Também temos um pouco aqui no começo do livro a formação dele como carpinteiro, que é a forma como ele servia a sua comunidade enquanto padre. E toda a vida do Henrique muda quando ele conhece a Joana, que é uma jovem monja, né, recém-convertida ao cristianismo, já que a família dela é judia. Ele conhece ela, se apaixona por ela, e quando ele descobre que ela foi sequestrada e transformada em escrava, ele logo assim abandona tudo, todo o trabalho dele em busca dessa jovem. Ele vai viajar por muitos e muitos e muitos quilômetros, vai passar por muitas situações muito tensas e perigosas. Aqui nesse livro, inclusive, fica muito claro como que viajar nesse período, né, na Idade Média, a gente tá falando de ano 995, né, assim, muito tempo no passado, era muito mais perigoso fazer viagens longas, né, tá só você junto com seu cavalo, viajando por longas distâncias. Enfim, o caso é que ele vai partir em resgate da Joana. Ao longo do caminho ele vai contar com a ajuda de algumas pessoas, inclusive da Sabina, que é uma moça que é enviada pela família da Joana para acompanhar o Henrique, né, na busca pela garota. Então a gente passa todo o livro acompanhando a trajetória dele, né, toda essa luta penosa de tentar encontrar a Joana e salvar, resgatar ela, né, antes que algo de pior aconteça, porque naquela época era muito comum, assim, as pessoas se tornarem propriedades e serem trocadas ou vendidas umas para as outras, sabe? Ela se tornou de fato uma escrava, né? Como se fosse um objeto que poderia ir, sabe-se lá Deus pra onde. Então essa aí é toda a saga do herói desse primeiro volume, e a gente acompanha toda essa trajetória dele, até que no final do livro a gente tem o desfecho dessa história com um gancho muito, muito grande para O Cavaleiro de Santiago e a Princesa do Cairo. Quando a gente termina o epílogo do primeiro livro, a gente descobre que o Henrique desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com ele, ele simplesmente sumiu. E a gente fica com aquela grande interrogação na cabeça do que teria acontecido com ele. E a gente só vai descobrir o que aconteceu com ele de fato aqui em A Princesa do Cairo. O livro já começa exatamente do ponto em que o primeiro volume termina. A gente acompanha então, né, os passos, o caminho que o Henrique vai tomar a partir de então, depois de ter sido sequestrado. Então
foi por isso que ele sumiu, né? Ele tá agora em posse de um grupo de pessoas. Tudo isso porque lá no primeiro livro, nessa sua trajetória de resgate a Joana, ele passa por muitos lugares e cada um desses lugares vão ter a sua lei. E como na sua trajetória ele infringiu muitas leis daqueles lugares, ele foi sequestrado para então ser julgado pela lei daquela cidade que ele havia, né, infringido. E ele já tinha dado tudo por perdido, né? Já tinha aceitado que era o fim dele, que ele ia ser executado por causa da lei daquele lugar onde ele estava indo. Só que tudo vai mudar muito drasticamente, mais uma vez na vida do Henrique, porque ele vai ser enviado junto com outros condenados dentro de um navio para atravessar o oceano e irem até o norte da África. Tudo isso porque esses prisioneiros seriam usados como soldados numa batalha de Córdoba. Então eles são colocados dentro de um navio e cruzam o Mar Romano até o norte da África, que é onde a gente vai ter ali o desembarque, né? Não vai ser bem o desembarque, porque eles já vão chegar ali meio que num cenário bem assim de disputa, de duelo, de guerra. O Henrique vai tentar usar essa oportunidade para escapar, mas ele vai ser capturado mais uma vez e a partir daí, gente, ele vai ser passado de mão em mão como propriedade. E essa parte no livro é até que um pouco angustiante, assim, porque quando ele não tá sendo sequestrado, ele tá sendo vendido, tá o tempo todo passando de posse em posse, sabe? E vale lembrar que essa é uma série histórica que tem muito conteúdo, né, sobre esse período, sobre as culturas do povo dessa época. E nesse momento em que a gente tá lendo o livro, pelos territórios em que o protagonista passa, a gente vai vendo que existem muitos povos, muitos idiomas, muitas culturas e muitas religiões. E vai ficando muito nítido com o decorrer da história que cada forma de vida em cada um desses lugares está muito pautada na religião que, assim, é a predominante nesse lugar, sabe? A gente vai ter desde cristão a judeus, a muçulmanos. Então, assim, todas essas religiões estão meio que sendo o norte para a forma como essas pessoas vivem, sabe? Em cada uma das diferentes culturas que são apresentadas aqui no livro. Outra coisa que também fica muito clara, né, na leitura desse segundo volume é o quão perseguidos os cristãos eram pelas outras religiões na época. Existia muito essa coisa de o povo cristão ser de fato perseguido e às vezes até mesmo subjugado por pessoas de outras religiões, sabe? Então tinha muito desses conflitos religiosos e conflitos políticos muitas vezes iniciados ou então continuados, muitas vezes por questões religiosas também. Mas enfim, voltando aqui pra trama, o fato é que nessa de ser passado de posse em posse, o Henrique em algum momento vai se tornar um dos servos da Sitt al-Munk, que é a princesa do Cairo. Então por isso a gente tem a importância, né, dessa personagem aqui no livro, e não somente por isso, a gente vai também ao longo da leitura descobrindo toda a importância política que essa mulher teve pra época, né? A gente já percebe logo a princípio que ela não é uma das personalidades mais queridas ali da região. Na verdade, as pessoas se incomodavam muito com o tanto de poder que ela tinha nas mãos, sabe? Algumas pessoas acreditavam que ela não deveria ter tanto poder nas mãos porque acreditavam que o irmãozinho mais novo dela, que é tipo assim, um pré-adolescente, era o grande Messias, assim. Então tem muito dessa coisa da religiosidade envolvendo também a política, mais uma vez, nesse ponto. O Henrique, agora conhecido como Caleb al-Rumi, esse é o novo nome dele, né? Agora que ele foi, enfim, né, vendido para outras pessoas e também se tornou um servo da princesa do Cairo. Ele vai trabalhar para ela, ele vai trabalhar muito próximo dela e vai, de certa forma, se aproximar dela também e entender de forma mais cotidiana, né, como que é essa questão do fato das pessoas não gostarem da princesa, sabe? Então, assim, ele vai entender tudo de forma mais aproximada e a gente, junto com ele, também vai entendendo aí bem mais dessa tensão política que existia na época e que muitas vezes colocava a vida da própria princesa em risco. Enfim, a gente vai entendendo isso de forma mais aprofundada, ao mesmo tempo que o autor vai desenvolvendo e apresentando pra gente também a perspectiva de duas outras personagens que já foram apresentadas lá no primeiro livro, que são a Joana e a Sabina. A Joana, agora que tá sozinha, sem o marido, não sabe o que aconteceu com ele, vai buscar abrigo, né, em outro lugar e vai tentar lidar de forma, digamos assim, digna, sabe? De forma que a sociedade não a recrimine tanto assim com o que aconteceu. Já que naquela época, uma mulher ser abandonada
abandonada pelo marido era alguma coisa assim inadmissível, especialmente no caso aqui que ela não sabe nem o que aconteceu com ele, né? Então ela tá tentando sobreviver com as ferramentas que ela tem disponível. Já a Sabina, que é a mulher que acompanha o Henrique ali no primeiro volume em busca da Joana, a Sabina é uma das esposas do Hisham, que é o califa de Córdoba. E ela tá junto com a mãe dele ali, né, numa espécie de missão de trazer um herdeiro pra ele, finalmente, porque existe uma espécie de usurpador do poder, né, do trono ali, que tá colocando tudo em risco. Todo o histórico legado da família dele tá prestes a ruir por causa desse homem que tá ali, né, prestes a usurpar também o trono, o poder, né, o califado. Então, embora a gente ainda tenha o Henrique enquanto protagonista, o autor ainda vai desenvolver a história dessas outras personagens que são apresentadas no primeiro livro e que são desenvolvidas também aqui nesse segundo volume. É muito importante salientar que nos dois casos, tanto do Henrique quanto da Sabina, né, que estão havendo ali muitas efervescências políticas, né, tanto em Córdoba quanto no Egito, estão acontecendo nesses dois momentos, né, situações muito importantes para o futuro político dessas duas nações. Futuramente as coisas vão se tornar bastante diferentes nesses dois lugares, tudo isso em decorrência do que a gente vem lendo até então. Então a gente percebe que enquanto a gente tem a história fictícia desses personagens que a gente conhece aqui ao longo do livro, a gente também é apresentado a outras figuras reais muito importantes para a história da época e que, né, desencadeou diversos outros acontecimentos a partir de então que foram aos poucos transformando, né, a história do mundo. Então já fica super claro que essa é uma série super interessante, tanto do ponto de vista ficcional, né, do que o autor insere enquanto ficção, quanto principalmente pela história real que aconteceu tantos séculos atrás e que a gente não tem tanto conhecimento, assim, porque eu não sei vocês, mas na minha época da escola, história medieval era a história da Europa e olhe lá. Então, assim, muitos dos conflitos relacionados com outras religiões e outros países ali mais do Oriente e, né, do norte da África, enfim, eu não tive tanto conhecimento. Então, conforme eu vou lendo essa série, eu vou me aprofundando melhor, né, nos conhecimentos da época, enfim, tanto de política, de história, quanto também de cultura e religiosidade, eu vou descobrindo, assim, um mundo completamente novo. Então, pra mim, tá sendo uma ótima forma, sabe, de adquirir conhecimento sobre uma época que eu não tinha tanto contato assim, de forma leve, tranquila, despretensiosa, assim, porque eu vou lendo pelo menos assim como se fosse qualquer outro livro de ficção, só que ao mesmo tempo eu tô absorvendo bastante conhecimento histórico que eu nunca tive contato antes, pelo menos não dessa forma detalhada e trazida de maneira também muito leve. A narrativa do autor é muito tranquila, assim como a escrita dele, ele apresenta os fatos históricos, né, e acontecimentos e figuras históricas de forma muito tranquila, muito leve. A gente termina o livro super rápido e, como eu falei com vocês, os livros estão disponíveis em versão física, mas eu li pelo Kindle. O primeiro volume eu li pela versão física, o segundo volume eu li pelo Kindle pra ver se havia alguma diferença, mas assim, diferença nenhuma mesmo, a diferença gritante mesmo está no formato. Então você pode escolher aí qual formato você prefere pra fazer a sua leitura, mas já deixo aqui a minha forte sugestão pra você que gosta do gênero, né, que curte fazer essas leituras de forma despretensiosa e ao mesmo tempo adquirir conhecimento sobre algo que você talvez não tenha tanto contato assim, ou às vezes você até já tem contato, já conhece um pouco, mas, né, nunca é demais ter mais informação sobre determinado assunto. Então fica aqui a minha forte sugestão pra você. Como eu falei, vão estar linkados aqui embaixo, né, o vídeo anterior e também o link de aquisição dos livros. Faça a sua aquisição ou então alugue pelo Kindle Unlimited. Eu acho que se você gosta do gênero, essa aqui é uma ótima pedida pra você. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Espero muito que tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já tinham assistido a primeira resenha, se você já conhecia o livro ou se você ficou interessado, né, em dar uma oportunidade aí pra essa série, o que eu super apoio. Gostaria de finalizar o vídeo agradecendo aos meus membros queridos por todo o apoio de sempre. Também queria agradecer ao autor André Rosa por confiar e apoiar o meu trabalho mais uma vez. Também quero agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu tô de volta pra mais um vídeo novo aqui no canal. Um beijo grande e até lá. Tchau!